E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos de Robot Framework, a gente vai trabalhar agora com testes automatizados de API. Então, a gente vai ver algumas coisinhas novas que a gente não tinha visto antes. A gente vai trabalhar um pouco mais agora com o projeto, então a gente vai bolar uma arquitetura do projeto, uma maneira de organizar ele para ele ficar mais profissional, mais escalável. Então, a gente vai trabalhar vários pontos aí, tá? E essa aula vai ser especificamente para a gente falar sobre isso, mas conforme a gente for passando nos próximos vídeos e se tiver alguma mudança ou se eu trouxer coisas novas, eu vou citar novamente essa questão da arquitetura de teste, tá bom? Então tá, que arquitetura de teste que a gente vai utilizar? A gente vai usar basicamente o que hoje é conhecido como PageObject, tá? Ah, Gustavo, o que que é PageObject? Todo mundo fala esse negócio aí e não sei o que que significa isso daí. Olha, o objetivo não é entrar em termos muito técnicos do PageObject, é mais falar de maneira prática como que a gente vai separar e utilizar ele mesmo. Mas se vocês quiserem um vídeo extremamente técnico falando sobre PageObject com algumas referências, eu posso trazer também, sem problema, tá? Antes de mais nada, eu peguei algumas referências aqui só pra gente ter o que a gente falar sobre o PageObject que vocês entenderem, tá? Então, eu peguei uma referência aqui no LinkedIn, é, dessa pessoa aqui, Thiago Ferreira Barbosa. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Dando todos os créditos para ele que escreveu. O que eu achei interessante aqui da gente falar sobre o PageObject é esse pontozinho aqui no meio. Deixa eu ver, deixa eu achar ele de novo. Que é sobre como tá organizado, as vantagens. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Então tá, o que que o quais são as vantagens, o que que o PageObject traz pra gente? Ele separa a camada de negócio da camada de sistema. Basicamente, isso é uma separação da escrita do teste com a real implementação de cada uma das funções do teste, tá? Então, uma coisa é eu escrever, dado que eu estou logado, quando eu clicar em um botão, então vou para outra página. Estou falando em SymBDD, em Gherkin. Mas isso aqui, ó, eu só peguei e escrevi isso numa linguagem palpável, mais interessante, né? Que serve como documentação também. E a parte realmente da implementação do teste vai estar atrás disso, porque eu vou usar essa keyword, dado que eu estou logado, para implementar uma função de login. E se mudar o login, alguma coisa lá, eu não vou ter que mudar o teste inteiro, vou ter que mudar a função, entendeu? Então essa que é a grande vantagem quando a gente separa isso, tá? O outro tópico que ele cita aqui, ó, na implementação do padrão PageObject, há um único repositório no qual os serviços serão consumidos durante os testes. O que que é isso? É a gente ter, mais uma vez, a separação de em um lugar a gente vai só escrever teste, em outro lugar a gente só vai escrever funções, métodos, que são o repositório, né? O repositório de métodos lá. Essa é outra grande vantagem, a gente consegue deixar as coisas bem separadas, tá? Os métodos utilizados durante os testes de uma determinada PageObject que interage com a interface, por exemplo, não precisarão ser ajustados caso a interface sofra alguma alteração. Que foi o que eu acabei de falar, né? Se mudar alguma coisa, eu não tenho que reescrever todo o teste, a menos que, claro, mude o contexto do teste. Por exemplo, a gente está falando de um. A gente tinha, por exemplo, o login, que você só digitava usuário e senha, e agora você tem que usuário, senha e o reCAPTCHA lá, usuário, senha e colocar algum outro valor lá embaixo. Então, entendeu que nesse caso, realmente, o teste como um todo mudou. Então, vou ter que mudar todo o teste. Mas se for, por exemplo, mudou um XPath, mudou um ID, alguma coisa desse tipo, eu não preciso reescrever o teste, preciso só fazer uma alteração na função, tá?
E por fim, não menos importante, segundo ele aqui no artigo dele, trata-se de uma programação mais amigável, durável e flexível. Eu 100% concordo com isso, eu já fiz trabalhos usando o PageObject junto com o BDD e deixa, tipo, muito legal, assim, você bate o olho, você sabe o que está acontecendo. Se você precisar implementar alguma coisa nova, você vai conseguir reutilizar as funções, você vai conseguir até reutilizar pedaços da escrita do teste mesmo, tá? Então, essas são algumas vantagens do PageObject e por isso a gente vai utilizar ele. E agora eu vou mostrar na prática como que eu fiz a separação. Então, aqui agora eu estou no nosso repositório. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? É, GitHub, mais as libs que eu utilizei, como que faz para baixar e tudo mais. Embora nas duas playlists anteriores, que eu posso deixar o link também no final, tem tudo explicado, como que vai baixar, quais são algumas libs mais importantes que são utilizadas. Mas não se preocupe que durante os próximos vídeos eu vou sempre estar falando de novo, então não vai ter dúvida, vai ser bem passo a passo, a gente vai conseguir fazer tudo, tá? Então, beleza. Falando de separação de pastas, então, a gente vai ter a nossa pasta raiz, que eu denominei de o que é a Robot Faker API, que é o nome do nosso projeto. E aqui a gente vai ter basicamente, posso falar assim, duas pastas maiores, que vai ser a de source, que é onde vai estar o código-fonte, e o results. Se a gente tivesse com uma aplicação rodando aqui também, talvez a gente não utilizaria desse jeito. O source ficaria só para a aplicação e a gente ia ter outra pasta aqui de fora de teste. Mas como não é o caso, vamos pensar só nesse caso aqui. Quando eu abro a pasta de source, eu vou ter... Ah, eu tô com dois results aqui. Esse results eu não precisava daqui não, ó. Deixa eu excluir esse results daqui. Isso. Porque eu estou salvando, eu estou salvando no nesse results aqui sempre. Então aquilo lá não precisava, já achamos um erro aqui. Então vamos lá. Quando a gente abrir o source, a gente vai ter basicamente duas pastas, tá? A pasta de testes e a pasta de resource, que vai ser o repositório de funções e tudo mais. Já está preenchido aqui porque eu já estava fazendo alguns testes, já está praticamente pronto o nosso curso aqui, essa nova playlist que vai ter. Então, na pasta de teste, a gente vai colocar para cada uma das funções que a gente vai testar, para cada uma das funcionalidades que a gente vai testar, a gente vai criar um arquivo de teste. Então, se eu estou falando de login, vou ter lá login.robot, estou falando da função de cadastro usuário, cadastro.robot, estou falando da função de, sei lá, cadastro de produto, cadastro.robot. Em alguns cenários que a gente pode, talvez a gente está pensando em fazer um teste mais completo, um teste de CRUD, talvez a gente pode colocar tudo isso num arquivo só, tipo assim, ó, CRUD usuário.robot, entendeu? Mas o que tem que ficar bem claro temos uma pasta onde vamos colocar apenas testes, tá ok? Então, aqui se eu abrir nesse address aqui, a gente vai falar sobre tudo sobre isso aqui, tudo mais, tá? Então, ó, já observem que, diferente dos outros vídeos, nós não temos as keywords aqui. Não vai ter keyword na pasta de teste, para a gente conseguir deixar isso bem separado. O que é teste vai estar em um lugar, função, método, etc. vai estar em outro lugar, tá bom? Então aqui vai estar só teste. E a gente vai estar referenciando aqui na parte de settings. Igual a gente também já viu sobre o que faz cada uma dessas quatro partes, tá? Na parte de settings eu vou estar referenciando o meu repositório, tá? Aí se eu vim aqui no meu repositório, reparem que também, deixa eu fechar essas funções, nós não temos test case aqui, tá? Se eu tentar executar esse teste, esse aqui não vai dar certo, porque ele não executa se não tiver test case, ó. Nenhum, nenhum teste encontrado nesse arquivo, então ele não executa. E aqui vai estar só as funções referentes ao address, que é endereço em inglês. Então esse é outro ponto do PageObject, tá?
A gente não vai colocar tudo na mesma pasta, no mesmo arquivo. Não, tudo que é recurso, tudo que é repositório de método, vou jogar tudo num arquivo só, tem um arquivo gigantesco com 2, 3 mil linhas. Não. A gente vai ter arquivos separados por funcionalidades. Tá, login. Login, cadastro, cadastro pessoa, cadastro usuário. Ou até pessoa e usuário, um só para isso. E dentro desse pessoa vai ter tudo. Cadastro, update, delete, vai ter tudo. Leitura, então vai ter tudo. Então aqui a gente vai separar por a gente vai separar por funcionalidade também, tá? Então a gente fica separado por funcionalidade nos testes, que já é de praxe isso. Quem trabalha na área de qualidade já tem um tempo, a gente, desculpa, a gente já sabe que a gente escreve um caderno de teste, a gente deixa ele separado de acordo com funcionalidades ou vem uma história ou épicos, dependendo de como que é a maturidade ágil aí do time, né? E do time de qualidade, do time como todo, do time de qualidade para escrever esse caderno de teste, né? Mas aqui no recurso também vai ter isso, tá? Então a gente também vai separar por funcionalidade para ficar mais claro. Nada impede que, vou fazer um teste muito grande aqui que ele usa várias funcionalidades, é uma coisa bem complexa. Nada impede que você venha aqui nesse teste e você importe vários recursos e coloque tudo junto lá, execute tudo, entendeu? Um teste que use de tudo. Não tem importância, tá? É só deixar os recursos realmente bem separadinhos aqui para quando precisa da manutenção ou coisa do tipo ficar mais organizado. De PageObject é isso. Igual eu falei, não foi uma aula super teórica e conceitual sobre isso. Eu trouxe um pouco na prática, eu trouxe uma referência sobre acho que é Thiago lá que falou, vou deixar tudo na descrição, tá? Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários aí também, eu respondo todo mundo, tá? E vamos lá, vamos para os próximos vídeos que a gente vai agora começar a realmente codificar cada uma dessas funções e aprender algumas coisas novas, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.